nós que moramos no campo. Agora, naquele corte de verbas que o governo fez no início do ano, alguns programas foram afetados. O PA é um deles, teve corte também aí? Há uma promessa de recolocar esses recursos. A gente acredita que, pela estratégia que o governo está adotando, de fazer investimento na área rural, na produção de alimentos para enfrentar a pobreza, esse deve ser um item tratado com muito carinho. Mas eu queria fazer outros destaques também na resposta da presidenta Dilma. Nem tudo está pronto e é um processo. E nós acreditamos em processo. E não é a última vez e nem foi a primeira que nós viemos a Brasília. Por exemplo, o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres. Desde a marcha passada, a gente vem fazendo um diálogo no sentido do que fazer para que as mulheres tenham serviços e equipamentos no meio rural para essa questão. Então, a ideia de ter unidades móveis, uma espécie de delegacia móvel nos territórios rurais, é uma experiência nova que nós estamos fazendo de proposta, foi aceito pelo governo, e que eu considero como um instrumento importante para enfrentar a pobreza. A questão da saúde, a Amazônia, principalmente, sofre muito em função da geografia e da condição de acesso das populações que vivem lá nas beiras dos rios, em lugares distantes, da gente ir inovando na política. Não é verdade que uma ambulância ou outro instrumento que serve para a cidade dá conta de atender nossas necessidades. Um barco então, ambulância. Né? A gente fala ambulância... Hospital flutuante. Hospital ambulância. Essas questões são fundamentais. Mas outras questões, como, por exemplo, a ideia de construir um plano nacional de agroecologia com a nossa participação, eu acho que é uma excelente sinalização de construir um novo modelo de produção agrícola, né? Ou de fortalecer ideias, experiências já existentes, como também a ideia de ter um diagnóstico mais preciso da reforma agrária e fazer um diálogo para construir o que reforma agrária que nós queremos para o nosso país. Obviamente que a gente tem dito isso, que o modelo de reforma agrária para nós é importante, e é importante também destacar a questão das creches. Essa sempre foi uma bandeira que desde o PAC está colocado, é uma bandeira histórica dos movimentos de mulheres, mas no meio rural isso nunca chega. E como é que seria organizar creches no meio rural, hein? Nós vamos construir isso, não tem uma fórmula pronta. Já existem vários debates no sentido de pensar desde a arquitetura até a realidade do meio rural, mas a ideia é que agora um grupo que envolve vários ministérios, envolve a nossa organização, a CONTAG e os movimentos de mulheres que participaram da marcha, nós possamos construir uma proposta adequada para o meio rural. Não podemos pensar em creche para o meio rural do mesmo formato que é na cidade. Sim. No interior, as pessoas moram distante, os assentamentos, há uma outra realidade, portanto, se a gente quer enfrentar esse desafio das mulheres serem mais autônomas, terem onde deixar os seus filhos, nós temos que parar para pensar. Assim como nós paramos para pensar o que seria enfrentar a violência no meio rural, nós estamos e pensamos na ideia de uma unidade móvel nos territórios, estamos também nos desafiando a construir junto o que é uma proposta de educação infantil para o meio rural. Aliás, a violência nos últimos tempos tem recrudescido aí no meio. Ontem mesmo, mais um trabalhador rural perdeu a vida lá no Pará, né? Lá em Marabá, às 10 horas da manhã. Hoje já foi o enterro. Essa é uma questão gravíssima, porque é uma questão de enfrentamento, de visões sobre desenvolvimento, da luta pela terra, da defesa dos territórios, que é uma realidade nossa hoje do enfrentamento dos trabalhadores com a lógica capitalista, do uso dos recursos naturais que ainda tem no nosso país, principalmente na região amazônica. As estatísticas apontam que esses crimes continuam impunes, né? A maioria. Infelizmente. É uma lista de marcados para morrer, Eu tenho medo que a gente entre num ambiente de achar que tudo isso é normal. Porque ontem morreu um, o mês passado outros, e todos os dias são assassinados
trabalhadores em áreas rurais do Brasil afora. Carmen, uma temática que a presidenta tocou de forma muito incisiva lá foi sobre a merenda escolar, né? Há uma lei aprovada pelo Congresso, já sancionada, que estabelece que é preciso chegar a 30% da produção da parte da agricultura familiar, né? Exatamente. Para ser direcionada a essa merenda escolar. E ela reconheceu que faltaria, se eu não me engano, R$1 bilhão. E ela disse, prometeu, que até o final do ano o Estado, o governo, chegaria lá. Esse é um desafio nosso de valorização da agricultura familiar e, obviamente, do papel das mulheres na agricultura familiar e a consolidação do que foi essa lei, que já foi uma conquista para nós, do uso da alimentação escolar produzido pela agricultura familiar, é um desafio para todos. Há uma cultura estabelecida de onde você compra, como você compra, redes que já vendiam, e você agora tem que comprar dos produtores, dos trabalhadores, né, que produzem alimentação. É um desafio, inclusive, nos municípios, porque era muito mais fácil comprar enlatado, ou comprar de uma rede de supermercado, ou comprar de outra forma. Ou de uma indústria transnacional. Exatamente. Então, esse é um desafio, né, de mudança de comportamento, inclusive dos gestores públicos municipais. Como é que os